Bom dia, boa tarde, boa noite, meus amores, tudo bem com vocês? Hoje eu queria falar um pouquinho sobre quem é a doula na hora do parto, antes do parto e depois do parto, né? Quem que é essa mulher? O que serve, né? Poxa, eu nunca ouvi falar de doula, o que que é? Eu lembro que na minha gestação, eu nunca tinha ouvido falar disso, não fazia ideia, procurei curso de gestante na minha cidade, procurei informação, no Google, minhas pesquisas não retornaram, assim, cursos de gestante e tal, por mais que rolasse, eu acho que eu não usei os termos certos para pesquisar. Então, os únicos cursos de gestante que eu encontrei foram das maternidades públicas, né, da Carmela Dutra e do HU, e do HU nem estava aberto. Então, eu fiz um curso rápido da Carmela Dutra, achando que estava pronta para o parto. E daí, meu parto é totalmente diferente do que eu imaginava e totalmente diferente do que eu queria. Aí, um ano depois que meu filho nasceu, a minha ex-cunhada pegou e falou: Ah, então, tem um curso aí rolando na cidade, para formação de doula, pode te ajudar. Eu acho que ela viu que eu estava completamente perdida na maternidade, ainda não tinha voltado para o corpo. E daí eu fui fazer esse curso de doula, assim, e aquilo foi tão profundo, num sentido emocional, num sentido racional, assim, e de entender, porque eu estava me sentindo muito culpada por não ter tido parto como eu queria, e entender que não é culpa minha, mas também era minha responsabilidade. Então, fazer o curso de dolo me ajudou a colocar cada coisa no seu lugar, né? E aí, eu pensei, nossa, o conhecimento é muito bonito, ele tem que ser propagado. E aí a gente vai para esse papel, né? O que é a doula? O que é essa mulher? Então, doula, vamos pegar aqui na página, vou fazer uma pesquisa com vocês no Google, compartilhar. Vamos ver, cadê aqui? Compartilhar tela de pesquisa. Se você vai no Google, compartilhando, está compartilhando. Está lá um conceito de doula, né? Doula é uma mulher, uma profissional que oferece apoio físico, emocional e informativo a mulheres e famílias antes, durante e após o parto, com o objetivo de promover uma experiência mais positiva e humanizada. Então, no curso de doula, o que eu aprendi é que esse resgate da ideia de que a gente tem que cuidar umas das outras, principalmente nesses momentos de vulnerabilidade. Então, a doula, que antes era um papel que podia ser exercido por uma tia, por uma prima, por uma vizinha, pela avó, pela mãe, por alguma outra mulher que estivesse ali por perto, como as famílias foram se organizando de outras formas por causa da modernidade, né? Porque hoje a gente pode morar numa cidade 3.000 quilômetros longe da nossa família e tá tudo bem, né? A modernidade, ela trouxe um monte de facilidade, mas ao mesmo tempo ela trouxe essa dificuldade, que você fica longe da família, você fica longe das pessoas que mais querem o seu bem, né? Espero, assim, espero, a maioria das vezes, né? Tem famílias que não é bem isso, mas não é um tema desse vídeo. E daí, com essa ausência de rede de apoio, a gente tem que se fortalecer em profissionais. E aí foi esse resgate dessa necessidade da gestante, da parturiente, ter alguém ali para cuidar dela, para ajudar a tomada de decisão e tudo mais, que ressurgiu, né, retomou o papel de doula como um lugar da profissionalização. Então, hoje, a doula, para além desse conceito bonitinho do Google, né, que é isso mesmo que a doula faz, ela é considerada uma ocupação. Ocupação. Então, se você for ver, ela está lá na classificação brasileira de ocupações. O que é uma ocupação no Brasil, né? A gente tem os trabalhos, as profissões. Uma ocupação é algo que não exige tanta formação, qualificação, então não exige um curso longo, um curso técnico, um curso de muitas horas de aula mas tem uma certa exigência. Então, a ocupação é como se fosse, assim, uma manicure, um terapeuta, alguma coisa mais que a formação não é complexa, mas é necessária, né? Um cabeleireiro. Algumas profissões, né, são classificadas como ocupação porque, apesar de elas terem necessidade de qualificação profissional, estudo contínuo, melhoria e tudo mais, elas não são como um curso de várias horas que aprovado pelo MEC, algo do gênero. Então, ela está ali no lugar das ocupações, tentando ainda. Hoje tem
um projeto de lei que está tentando botar essas mulheres num lugar mais profissional ainda, assim, com mais exigências, de mais horas. Então, melhorar essa formação de doula para melhorar esse suporte emocional e dar uma filtrada, assim, para não ser qualquer pessoa mesmo, e sim uma pessoa que tenha passado por esses cursos de formação, que tenha um conhecimento sobre parto, puerpério, umas noções sobre psicologia emocional, o suporte físico que você pode oferecer, entender as limitações de que você não pode interferir na equipe médica, não pode interferir na enfermagem, não pode interferir em decisões relacionadas à saúde. Então, ali, toda uma formação para essa profissional ser a melhor possível e ela também está ali harmonizando famílias e equipes de saúde, porque como a maioria das vezes ela não é contratada do hospital, ela não é contratada do médico, ela não é contratada da equipe, né? Ela é contratada pela gestante, então alguém que a gestante sentiu afinidade para dar esse suporte para ela, é importante que essa pessoa tenha ali uma formação que permita ela se relacionar bem com todos esses profissionais que vão interagir durante esse atendimento, essa fase, né, de gestacional. Então, hoje a dor é uma ocupação, né? E que tem um projeto de lei, deixa eu mostrar para você, projeto de lei. Vamos abrir. Está no Senado. Que dispõe sobre o exercício da profissão de dom. Então, o que a doula vai trazer? Né, tem uma exigência maior, hoje em dia não precisaria, né, você não precisa ter ensino médio, não precisa ter uma formação completa para ser doula. Então, a partir da lei, se essa lei for aprovada, já precisaria ter um ensino médio, né? O que essa doula pode fazer? Incentivar e facilitar a pessoa no ciclo gravídico puerperal a busca de informações sobre gestação, parto e pós-parto, baseado em evidências científicas atualizadas. Então, a primeira coisa que a doula vai aprender lá no seu curso de formação é a diferenciar o que é mito, o que é uma evidência científica, como identificar essa evidência científica, como identificar os profissionais que estão alinhados com evidências científicas e como identificar os profissionais que já não estão tão alinhados com essa prática, ou porque estão desatualizados, ou porque, assim, a escolha, né, da forma de atuação profissional depende de muitas coisas. Então, por exemplo, um obstetra, ele vai pensar no tempo dele para fazer, para organizar a gestante, se ele atender parto, ele vai pensar nos profissionais que podem ser backup dele, ele vai ter que pensar todas as questões de saúde relacionadas, então, se tem ali uma diabetes, se tem ali uma pré-eclâmpsia, se tem alguma outra condição de saúde, hepatite, alguma outra condição, né, que tenha que ter outro tipo de conduta, então ele tem que saber todas as, as emergências possíveis, né, para atender uma gestante para fazer essa atuação. Ele tem que ter uma administração de entender que cada mulher é diferente, então vai vir umas mulheres muito querendo parto normal, vai vir mulheres muito tendo pavor de parto normal, então ele vai ter que atender, acolher essas demandas e entender qual que é a necessidade real daquela mulher, né, o que ela almeja. Então, um profissional obstetra tem muitas decisões a fazer e isso vai influenciar na prática dele, né? E cada gestante é uma especificidade. Então, a gestante, por exemplo, ela tem riscos, toda a gestação é considerada uma gestação de risco, né? Por mais que não tenha nada perigoso, porque se entende que essa é uma fase da vida da mulher que é muito peculiar, muito vulnerável, porque todo o corpo está usando mais recursos para conseguir produzir e reproduzir as células e fazer aquele nenenzinho crescer. Então, diante de todas as alterações que o corpo passa, né, todo o metabolismo passa, essa gestante vai precisar um olhar de cuidado, de saúde, e se entende que daí toda gestação é de risco justamente por causa de todas essas alterações que a mulher passa. Então, tem
E o obstetra ele vai ter esse papel de olhar ali se é uma gestação de risco atual, se é uma gestação de alto risco e tudo mais, quais as melhores condutas, como orientar essa gestante, hábitos melhor ou se precisam não medicamentos, se precisam não de suplementação, entendeu? Então, é uma série de situações que envolvem. Só que todas essas decisões têm que estar alinhadas com o melhor da evidência científica. Então, você tem que resgatar lá os seus saberes do ensino médio, para saber o que é uma evidência científica, e isso é uma das coisas que a doula vai fazer. Então, vai te orientar e falar, olha, se seu médico falou isso, tem essas e esses estudos que estão dizendo no sentido oposto. Se você se alinha mais com essa outra linha de abordagem, você precisa, por exemplo, procurar um outro obstetra que esteja mais alinhado com o que você procura, com que você está querendo para o seu parto. Então, a doula vai ter esse papel de auxiliar a gestante, não na tomada de decisão no sentido de uma decisão soberana sobre um médico, não, jamais. Mas ajudar a gestante a escolher dentro da autonomia permitida para uma gestação. Então, dá uma sensação, às vezes, que quando a mulher fica grávida, ela não é mais dela mesma, né? Porque tanta gente palpitando que é uma loucura. Mas a ideia é que essa profissional doula consiga te auxiliar a não cair em armadilhas, porque sempre tem armadilhas. Você vai ter um médico que não gosta de lidar com o tempo de um trabalho de parto, porque um parto pode durar 24 horas, talvez ele não queira ficar lá 24 horas, nem chamar outro profissional, nem dividir honorário de atendimento de parto, e queira fazer logo uma cesárea. E daí, se você é uma pessoa que queria um parto normal, vivenciar essa experiência, talvez seja legal fugir desses profissionais. Se você não se importa, se entende os riscos e tudo mais, você pode se alinhar com esses profissionais. Mas como tem essas situações, a doula serve para te ajudar também a fugir de certas armadilhas que existem no mundo. O que mais que a doula vai fazer, né? Vai incentivar ali a pessoa buscar unidade de saúde, porque é extremamente necessário cuidar, sim, do seu desenvolvimento, da sua nutrição, da sua disposição física, do seu metabolismo, ver se seus níveis de nutrientes estão bons, para você ter uma gestação boa e uma boa recuperação, né? Aquela ideia de que todo mundo merece bem-estar. Então, esse incentivo é você realmente estar alinhado com a sua equipe profissional. Orientar a apoiar a pessoa grávida durante todo o trabalho de parto. Então, tem também a doula que vai atuar. Tem a doula, ela pode atuar em todo o período, né? Educação perinatal, que é a preparação da mulher, para ela saber o que vai vir pela frente, o que ela pode esperar e tudo mais. Pode atuar no parto mesmo, assim, dando suporte físico, emocional, porque, minha gente, né? Todas as mulheres que decidem, ou não decidem, mas que passam pelo processo da gravidez, vão passar pelo processo do parto ou do nascimento por via cirúrgica. E nenhum desses processos é simples ou fácil. Todos eles são complexos no sentido que eles vão demandar esforço, vão demandar decisões, vão demandar, vão expor a mulher a situações de vulnerabilidade. Então, ter uma doula nesse momento também é uma forma de se sentir mais segura, mais protegida, olhada, apoiada nas suas decisões, receber suporte mesmo, de que se uma água, abanar porque tá com calor, ou tá ali abraçando porque tá difícil. Porque o parto pode ser um momento muito difícil para muitas mulheres. Então, ter essa pessoa do seu lado pode garantir melhores desfechos perinatais, então, para a mãe e para o bebê. Então, inclusive ajudar, porque a doula, se for um curso de formação bom, esse curso de formação vai permitir a doula a entender mais ou menos como que é a fisiologia do parto e vai entender como que ela pode sugerir para a gestante melhores posições que aliviem a dor ou que auxiliem que o trabalho de parto flua, né? Porque tem algumas situações que se chamam de distócias que podem dar uma segurada no trabalho de parto, né, no andamento. Então, uma doula com uma boa formação também vai poder auxiliar na própria
escolha de posição, sugestão, né? Para que a gestante encontre alívio nesse momento. A doula também serve para ele ajudar com os métodos não farmacológicos. Então, ajudar a gestante a lidar com com a sensação de dor que a maioria das mulheres sentem, né? Não, sempre tem umas abençoadas que passam ilesas, que dizem que não doeu nada. Infelizmente, não é o que acontece para a maioria de nós. Então, ela pode também, a doula, colaborar com a manutenção de um ambiente tranquilo. Então, são várias funções que a doula desempenha, tanto no parto, como no auxílio à amamentação depois, como no auxílio da organização da casa, com a chegada de um recém-nascido, entender quais são as coisas que modificam, o que é mais difícil lidar. Então, ela vai trazer toda essa bagagem de informação para te ajudar a se preparar para o que está vindo, né? E ter esse suporte pode ser muito bom, principalmente para mulheres que estão ali mais sozinhas ou que estão sem rede de apoio, né? Não que seja uma necessidade exclusiva de mulheres que estão sem rede de apoio. Claro que não. Doula é a profissional que está aí para todas as mulheres, porque é a pessoa que vai entender gestação e não vai olhar para o trabalho de parto como algo assustador. Porque quem nunca passou, às vezes pode ficar assustado, pode dar medo para a gestante, pode travar tudo negócio. Mas a doula, quando ela tem ali um olhar mais consciente, que ela sabe identificar, porque eu acho que uma das principais funções é saber identificar emergências obstétricas. Assim, você tem que saber, se tem sangramento, vai para emergência, tem, assim, esse olhar de isso aí você não pode ficar em casa esperando, porque, né, tem sempre a hora de ir para a maternidade, que é o que confunde muitas mulheres, que deixa uma insegurança maior. E aí a doula está aí para isso também, né? Para incentivar a mulher a procurar maternidade, incentivar a mulher a se acalmar, ver o que é sinal de risco emergencial, o que pode ser só medo da gestante, né? E sem se colocar nesse lugar de médico, não é isso, tá, gente? É um conhecimento que é um pouquinho além do conhecimento popular, né? Um pouquinho acima, mas que não é um conhecimento científico no sentido de, essa pessoa vai dar um diagnóstico para você. Não é isso, né? É só para dar uma ajuda nessa escolha de momentos de ir para a maternidade e tudo mais. Então, a doula ela vai ter essas diversas funções e é muito bom, tanto para quem tem rede de apoio, como para quem não tem. Ter esse lugar de uma mulher que cuida de você e que sabe identificar ali as necessidades mais sutis, né? Claro que ela não... Para ela saber tudo sobre você, ela teria que ser sua amiga, alguém que convive com você e tudo mais, né? Então, certas coisas precisam ali ser dialogadas entre as partes, alinhadas e tudo mais, porque... não é uma profissional que sabe identificar você quando tá com raiva, quando tá com frio, quando tá com, né? Então, algumas coisas precisam ser verbalizadas, mas a formação de doula vai dar esse olhar mais sensível para a doula, para ela saber identificar ali o que é uma necessidade da mulher, que, por exemplo, ela tá suando, pingando ali, que ninguém nem se toca, da doula vai lá, pega um leque e abana a mulher, que, tipo, dá um alívio, ajuda na respiração, ajuda a se centrar, a diminuir a ansiedade, a pensar que tá indo, o processo está fluindo, está acabando, que não é o fim, né? Então, essas são, assim, as principais funções da doula, né? E eu incentivo, eu acho que é importante que você tenha afinidade com a sua doula, porque você vai estar num momento de vulnerabilidade. Então, é bom que você tenha confiança nessa pessoa. Então, né, hoje já tem ali projeto de lei, esse não é o único projeto de lei, esse no Senado. Tem projeto na Câmara dos Deputados também. E é um projeto bem legal, assim, né? Vai melhorar as qualificações profissionais, porque hoje são cursos livres, né? Então, curso livre pode ter a quantidade de hora que for, porque não tem uma legislação referente, e estão querendo aprovar um projeto para que seja um pouquinho mais especializado, um pouquinho mais de requisitos para fazer esse atendimento de dolo, e eu acho que isso vai melhorar para gestantes em geral, assim, né? Até
próprias de prática para conseguir fazer um atendimento melhor. Mas, enfim, a doula é essa mulher que veio para melhorar, né, o trabalho de parto, né, aquela experiência de trabalho de parto da mulher, melhorar a tomada de decisões, porque às vezes parece que a gente está tomando decisão no escuro quando está grávida, né, e se a gente tem ali alguém que não está em volta de hormônios, que não está em volta de palpites, que está ali só profissional da perinatalidade, que entende o que é necessário realmente para um bebê, que entende que o resto é marketing e vendas e tudo mais, pode ser um profissional que vai te ajudar muito. Então, sobre a doula, é isso que eu queria dizer. Eu espero que todos vocês tenham uma excelente experiência de parto. Deixa eu deixar aqui. Olha só. Essa aqui, ó, deixa eu mostrar para vocês a doula mais famosa no Brasil. Tá compartilhando ainda? Essa aqui é uma das doulas mais famosas do Brasil, então, a doula é tudo natureba? Não, gente, tem doula cristã, tem doula de todo jeito, porque, assim, a doula é uma mulher que se formou, né, que fez, que ajudou, né, seja qual for a formação, né, porque doula e parto são coisas muito antigas, não é uma coisa nova, né, nova é a profissionalização dessa atuação. Mas a atuação de dar suporte para uma mulher que está parindo é extremamente antiga, né? Então, ali a gente tem a doula mais famosa do Brasil, a Fadinha, e tem uma que também é bem famosa, mas aí é no exterior. A Débora Pascali, que eu recomendo seguir o conteúdo dessas mulheres ali, que é um conteúdo muito bom. E você procurar, né, uma doula na sua cidade. Por exemplo, eu sou aqui de Santa Catarina, de Florianópolis. Então, a gente aqui em Santa Catarina tem, vamos ver, a DOSC. Tem uma associação de doulas e muitos estados já tem também uma associação de doulas que pode ali te ajudar a encontrar uma doula, né? Ou você procura na internet e vai com a cara da pessoa, né? Olha lá. Né? Temos a DOSC e a gente tem outros locais também para procurar uma doula. Então, você procure doulas, e daí, depois que você conhecer uma doula, você pergunta, você tem algum cliente seu que você pode indicar para conversar com ele, entender como é que foi a sua atuação profissional, ou você conversa, vê se você tem afinidade, alinhamento com essa doula, toma um café, faz uma coisa mais informal, para ver se aquela mulher, aquela doula é uma mulher que vai ter afinidade com você, para você ter uma boa experiência de parto. Então, o vídeo de hoje era isso. Espero que vocês tenham gostado, tenham esclarecido também um pouquinho dessa profissão que está se tornando cada vez mais forte e a gente espera, eu acho que eu como doula e muitas outras doulas, a gente espera realmente que a experiência de parto, a experiência de nascer, seja algo transformador bom, assim, todo mundo possa ter essa vivência boa, né? Claro que sempre é utópico você falar todo mundo, porque a gente sabe que a vida não tem muito controle, né? Não somos nós que decidimos, mas quanto mais mulheres tiverem experiências boas no seu parto, se quiserem com a presença de uma doula, melhor. Né? A gente quer desfechos perinatais bons, a gente sabe que a vida não é só alegria, né? Todo mundo passa por perrengue, todo mundo passa por situações difíceis, existe perda perinatal, existe muitas situações que são complicadas, mas né, eu espero que você possa ter uma experiência positiva e possa ter alguém te dando esse suporte. Né? E esse vídeo foi para justamente dizer, existem profissionais que são ali né, os valores intermediários que você pode acessar e existe também projetos, né, como Doulas para Todos, e isso pode te trazer uma melhor experiência dessa fase de vida, né, no auxílio, no suporte.
E é isso. Um grande abraço e ficamos por aqui.